Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com Babi. E hoje estou com uma pessoa que é minha amiga, inclusive eu conheço ela há muitos anos, que ela fez as minhas festas quase todas ali, mêsversário, chá revelação. E ela tem uma empresa, inclusive, disso, eu falo que ela é a Mari Simples Assim. Amiga, obrigada por estar aqui. Obrigada Obrigada você. por aceitar participar. Quero conversar muito sobre sua vida, porque tem muita coisa nova, inclusive, que eu Muito. falava, meu Deus, aconteceu isso. Muitos assuntos, né, na Muitos verdade. assuntos. Começou como uma empresa de assessoria e Aham. hoje a minha vida é um testemunho. Eu falo, cada hora acontece uma coisa que eu falo, Deus, não é possível. Eu penso isso, amiga, também. Mas gente, a Mari tem uma empresa chamada Simples Assim, que é organização de festas, planejamento, absurdo, né? E assim, Uhum. ela começou pequena e hoje ela tá muito grande, né, amiga? Sim, eu comecei sozinha. Eu Você fazia suas festas sozinha, só eu eu e lembro. Deus, né? Aham. E a primeira acho que foi do Henrique, né, de 3 anos, não Meu sei. Deus, já tudo isso. Eu acho que foi. Acho que a primeira Eu fui a foi. Não, primeira. foi a primeira do Guigui de 1 aninho. Ah, Joaninha, é verdade. Foi de Eu fui a um. primeira influenciadora, não? Foi. Foi, né? Olha que legal. Foi. Hoje eu ainda falei, estou indo fazer o podcast de uma pessoa muito especial, porque a Babi foi a primeira, né? Aham. Então eu lembro que, tipo assim, me apresentaram e falaram, Mari, faz a festa da Babi. E a partir da Babi, outras influenciadoras, né, Começaram. começaram a me pedir, e aí hoje eu nego, né? Hoje você nega, Hoje eu né? tenho que falar, não, tipo, não dá, Caraca. porque cada dia uma influenciadora nova Pede. pede parceria. E, tipo, não tenho agenda, não tenho como. Então, assim, não é nem porque, eu nega porque subiu pra cabeça. Não, é porque eu não consigo Sim, atender. imagino. Não consigo. As grandes, assim, VTube, quem mais que você fez? Fiz a Bia Napolitana agora, Ai, que recentemente. legal. Muito Olha legal a só, Bia amiga. Napolitana. Tô fazendo a Fernanda Prétese também, Conheço, sei quem que de é. maquiagem. Tem algumas diferentes, né? Porque eu Sim, atendi muito tempo vocês, muito. né? Que a gente virou amiga. Então você, Aham. Naomi, Mandy, Pan. Pã, Então eu só verdade. atendia vocês. Fiquei ali meio na pototinha, viramos todo mundo muito amigo. E aí agora depois da VTubia, começou a vir outras influenciadoras grandes e Grandes. diferentes, Sim. né? Outro Outro perfil, perfil. que é muito legal também, né? Porque Uhum. quem vê Babi, viu a Pan, Sim. viu. E é É que mesmo tudo público. próximo, né? Tudo muito próximo. E agora, indo pra essa nova área, tá super legal, assim. Quantos anos de empresa já? 7 anos. Ah, Quantos anos o então. Gig tem? Exato, 7 anos. Caraca, então foi logo quando começou. Quando eu peguei a festa do Gigi, tinha 6 meses de Meu empresa, assim. Mas eu não Deus. ganhava dinheiro ainda. Eu não tinha caixa. Era eu Aham. sozinha e eu fazia festas pras minhas amigas, tipo, ó, eu posso fazer a festa da sua filha? Aí a minha amiga falava, pode, mas por quê? Não, fica em paz, você só vai pagar, relaxa. E aí eu fazia os orçamentos, falava, ai, você gosta disso? Gosto, de graça. Que Tudo de legal. graça, fazia tudo de graça. Que eu falava, eu preciso de portfólio, eu preciso Uhum. aprender, né? Concordo. E aí quando uma moça de personagens falou, Mário, eu tô atendendo a Babi, vê se ela quer o seu serviço. E aí eu falei com você, as pessoas me falavam que eu era doida. Falava assim, Mari, mas você não vai ganhar dinheiro? Gente, calma, eu tô no começo, tipo, acabei de abrir a empresa, né? Acabei de começar. E aí eu ia atendendo as influenciadoras e todo mundo achava um absurdo eu não cobrar. Mas foi ótimo. Foi o início, Divulgação. É, não, né? E é. hoje eu dou mentoria. E eu sempre falo para as minhas Que alunas, né? legal. Eu falo, gente, não tem como começar sem trabalhar por permuta. Não tem. Porque assim, como que as pessoas vão te conhecer? Qual que é a maior divulgação hoje? Influenciadoras, Sim. né? Antes a gente anunciava na televisão, É. antes a gente anunciava no rádio, hoje a gente anuncia na internet. Quem que tá lá? As influenciadoras. Então, não é trabalhar de graça, é Sim. trabalhar por troca de uma divulgação. E só assim, e assim, eu digo isso de, de olhos fechados, assim, a influência no Instagram me trouxe aonde eu tô hoje. É um empreendedorismo gigante, mas assim, quanto tempo que você começou a falar, preciso de pessoas pra trabalhar comigo? Preciso de uma equipe. Logo depois da pandemia. Até a Ah, pandemia, imaginei. eu Uhum, fui sozinha. E uhum. aí, logo depois da pandemia, estourou festa de novo, né? Sim. Todo mundo queria festa, festa, festa. E eu já não tinha mais mão pra trabalhar sozinha e já tinha o Murilo, porque o Murilo nasceu na pandemia. Ah, Então, além de ter explodido as festas, eu tinha um bebê, né? Ele sim. tinha 5 meses, 6 meses, que ele nasceu em agosto de 2020. É igual quase perto do Henrique, né? Então. E aí ele tava lá. E aí eu falei no meu Instagram muito sutil, porque eu já tinha tomado um golpe de uma menina que trabalhava comigo, que pegou os contatos. Você lembra disso? Porque ela foi falar com você. Quem que é? É que Depois, você não pode falar o não posso nome. falar. O Mas que que ela falou comigo?
te oferecer o serviço dela. Nossa, eu não lembro isso. Você lembra assim, é que eu não posso falar o nome. Mas quanto tempo faz? Não, foi tipo pós-pandemia. Ah. E aí eu precisava de ajuda, mas eu tinha esse medo, esse receio de falar de novo, vou compartilhar tudo com a pessoa. Porque ela era minha assistente, ou seja, ela tinha seu contato, por exemplo. E ela foi falar com você, tipo. Pior que eu não lembro das pessoas, assim, de cabeça. Eu não- Depois que eu Você me falar, dá no off, é. você vai lembrar. Mas eu estava com muito medo de compartilhar isso de novo. E aí eu lembro que eu fiz um stories muito sutil, assim, falando assim, gente, eu tô tão feliz que a empresa tá crescendo tanto, mas eu não tô dando conta. Eu falei, quem pegar Esse gancho, o né? gancho vai vir falar comigo. E aí apareceu uma moça que ela falou, Mari, eu posso te ajudar, eu adoro festas, eu não trabalho, eu só cuido dos meus bebês em casa. Isso pode me ajudar a voltar a me sentir mulher. E eu acho que eu posso te ajudar. Eu adoro festa. Ai, eu que tenho um legal. monte de fornecedor É legal. a Bia, não? Não. Era outra pessoa agora. Era a Ana. Lembra A da Ana, tá. E aí eu falei, nossa, ela pegou, é isso. Aí eu comecei com a Ana, aí nós duas juntas fomos trabalhando a Simples Assim e vendo que a gente precisava de mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Hoje a gente tá com 18 pessoas na equipe. Que sensacional. E hoje você mais organiza, né? E coordena, porque... Eu mais empreendo, na verdade, Sim. né? Eu mais administro a empresa do Uhum. que efetivamente consigo tocar as festas. É óbvio que a gente tem as dailies, né? A gente tem as reuniões semanais em que elas me passam tudo que tá acontecendo nas festas e eu vou direcionando elas. A cabeça ainda sou eu de cada Uhum. festa, mas eu não tenho como mais tocar. Hoje a gente toca 45 festas por mês. Quê? Por mês? Ou Uhum. seja, mais do que uma por dia. Porque, tipo pensar- assim, por exemplo, a gente trabalha com cada festa mais ou menos um período de 3, 4 meses. Então, por exemplo, a festa do Guigui é daqui 4 meses, mas eu já tô fazendo a sua festa. Sim, faz Então, sentido. ela entra nesse No mês. planejamento, né? Ela entra nesse mês. Então, é mais ou menos umas 45 festas por mês que a gente toca. E aí, a gente tem as consultoras. Então, hoje eu tenho as assistentes, que são as que vão pra festa, e as consultoras, Que legal. que estão abaixo de mim. Olha, e agora A você... Bia é uma consultora. A Bia é uma consultora. E agora você criou uma mentoria Sim. pra poder... Inclusive, gente, já fica a dica, né? Pra quem gosta também desse Desse mundo, porque é um mundo, assim... Workaholic. Tem que Workaholic. trabalhar, né, amiga? Tem que trabalhar e tem que gostar, Tem que gostar do que disso. faz. Tem que gostar disso. E assim, hoje eu tenho uma vida mais tranquila, né? Por exemplo, numa sexta-feira eu tô aqui, a minha empresa tá rodando, né? Tá todo mundo lá trabalhando. Mas até esse ponto, como que você tem que fazer? Né? Então é isso que eu ensino lá no Além do Parabéns. Chama Além do Parabéns. a Ai, é mentoria. demais. Gente, simples assim e além do parabéns, muito legal o nome, amiga. É muito criativo. Chama Além do Parabéns. E onde as pessoas conseguem acessar no seu É Instagram? www.alemdoparabéns.com.br ou lá no meu Instagram também tem o O link. link. E aí lá eu vou ensinar o princípio, né? O como começar. Então eu falo muito sobre permuta, como você oferecer o seu serviço em troca de divulgação, como Olha que legal. esse início mesmo, porque muita gente tem muita dúvida desse início, Uhum. né? E eu adoro formar pessoas, porque eu acho que quanto mais assessoras tiver aí no mundo, mais as pessoas vão entender o quanto é bom e necessário. Não, pelo ter amor de Deus. Eu lembro, esse amiga, que serviço. eu descia, por exemplo, às vezes há muitas festas eram na minha casa, né? Aham. E, gente, eu descia as escadas, assim, me arrumava em paz. Não me preocupava com nada, com um alfinete, nada. Tipo, descia, tava tudo pronto. Eu falei, meu Deus, nossa, que bênção. Sem contar os pepinos que você resolvia. Então. Tipo, fornecedor, não sei o que, ele atrasou, não veio. E aí ela tinha um plano B, Uhum. que ia lá atrás e resolvia tudo. E eu nem sabia o que tava acontecendo, né? E às vezes nem sabia do problema. Do Falava, problema. aconteceu isso, mas já resolvi, já tá vindo Não tinha outro. revelação, acho que foi Uhum. algum problema que aconteceu que eu só soube que foi resolvido, mas eu nem sabia o que era. Exatamente. Então, assim, isso compensa, assim, que eu falo muito, assim, esse investimento compensa demais. Evita dor de cabeça. Não, e você sabe quanto que é o investimento de uma assessoria? É que todo mundo tem medo, tá? Do valor, E ainda mais né? depois que eu fiz VTube, a galera parou de me pedir orçamento. Tipo, imagino. esse negócio é pra milionário. Gente, a assessoria, ela é mais ou menos 10% do total da festa. Sim. O que é 10%, gente? É pouco, amiga. É Tipo muito assim, mais barato que uma decoração. Você sabe quanto que é uma decoração pô, hoje? até balão é caríssimo. Você sabe quanto que é Gente balão. do céu, pelo né? amor de Deus. Então, assim, é muito mais barato. É E a verdade. gente tá lá pra trabalhar pra festa toda. Então, a decoração vai lá, monta e desmonta. O docinho a pessoa faz, entrega. Eu não, eu trabalho 3, 4 meses pra aquela festa. Por um valor muito menor que um de decoração, Concordo. né? Então, as pessoas às vezes têm medo de pedir orçamento, achando que é uma coisa caríssimo. muito cara. Que tipo assim, isso não é pra mim. É porque eu acho que eles têm a impressão que você vai cobrar, sei lá, 5 mil, 10 mil por festa. Tipo isso, não, entendeu? Mas ninguém sabe que é 10% do valor da festa da total. festa, exatamente. Exato. É claro que hoje as coisas são muito caras. Caras, Então, né, assim, amiga? Sim. hoje, às vezes chega o orçamento pra mim da pessoa falando, ai, Mari, eu tenho 5 mil reais, quero fazer uma festa. Eu falo,
Não tem como. Tipo, não tem como, gente. É porque hoje, por exemplo, quanto que tá um preço de uma decoração? Eu sei que já na época, balão, eu lembro que era caríssimo. Gente, uns balõezinhos era tipo R$ 500, uns pouquinhos. Não, R$ 500 é... Não é nada, né? Então, Hoje em dia, R$ 500 é o eu imagino. plástico. Sério? É muito barato, é muito caro. Hoje, uma decoração assim, do que a gente fazia, nível que a gente fazia na sua casa, hoje tá saindo uns R$ 4.000. Só decoração. Não, com decoração, com balão, tudo completinha, daquele jeito. Completinho. Hoje tá saindo uns R$ 4.000, né? Caro, né? Aquela época era o quê? Uns 1.500, Olha 2.000. que diferença, como as coisas aumentaram. Meu Muito. Deus do céu. Muito. Então, assim, fazer festa hoje é um mercado de luxo. Então, não é ter assessora é luxo. Fazer festa hoje é luxo. Porque é tá verdade. muito caro. Concordo. Tá muito caro. E assim, querendo ou não, mas é bom você não estipular um preço fixo, você ter 10% do valor. É. Porque a pessoa que gaste 10 mil na festa, é 10% de 10 mil. 10%, tipo, entendeu? Sim, depende, né? É que assim, Uhum. 10 mil, por exemplo, é uma festa que, né, com 10 mil você vai chamar o quê? 10 pessoas. É muito difícil chegar amiga, essa tem festa isso. pra mim, entendeu? Entendi. Então, assim, a pessoa fala, pô, pra Faz eu gastar sentido. 10 mil, eu faço sozinho, porque 10 pessoas, 15 pessoas, eu não vou precisar de É porque tá assessoria. muito caro hoje, né? Porque tá tudo muito caro. Então, assim, essa festa de 10 mil acaba que às vezes não chega pra mim. Mas, por exemplo, 20 mil a gente faz. A maioria das nossas A festas, partir de 20. 20, 25. Aí você vai pagar 2 de assessoria. Sim, compensa. E parcelado em 4 Nossa, meses. Ou compensa. seja, tipo, você vai Desde o pagar... começo da contratação até o final da É, festa. então assim, uma média, você paga 350 por mês, por exemplo, pra eu resolver a sua vida toda. Maravilhoso. Olha, a gente tem que pensar, na verdade, dessa forma. É assim. Exatamente. E a gente falando, né? Hoje eu vejo você é muito empreendedora, porque começou ali há 7 anos atrás e hoje tá dando mentoria e tá indo legal o curso? Muito legal, né? Ai, que Eu legal. sempre fiz mentoria individual. Então a pessoa me contratava, eu cobrava minha hora ali e falava com ela, com a empresa dela. Eu esbulhava assim a empresa dela, abria as planilhas, valores, enfim, tudo. Eu entregava pra ela, falava, agora você vai fazer assim. Que legal. Era eu e ela só. Ah. E agora o Além do Parabéns vai ser ao vivo. Então Ah, a gente vai primeiro lançar um workshop em que eu vou contar, tipo assim, tudo. E tá no segundo lote agora, se eu não me engano, assim, R$ 64 Nossa, amiga, bom preço. para 2 aulas ao vivo. Super bom. E aí as pessoas vão assistir essas 2 aulas ao vivo e vão querer mais, porque Óbvio. vai precisar de mais, né? E aí eu vou fazer essa mentoria em grupo. Que legal. E aí vai ser bom pra mim, porque eu nunca fiz uma mentoria em grupo, assim, né? A gente tá esperando mais ou menos 100 pessoas. Mas esse workshop, a pessoa já vai abrir muito a mente. Porque eu vou entregar o jogo inteiro, sabe? Porque eu quero fazer isso mesmo pra que a gente atinja muitas pessoas ali, Sim. né? E se alguém quiser chegar e falar assim, Mari, eu vou casar. Você faz minha festa de casamento? Faço. Ai, meu Deus. Eu sou Loucura também. especialista em festa infantil. Sim. Né? Eu sou especialista em festa infantil, porque foi o meu business, foi o meu negócio. Porque festa de criança tem todo ano. Sim. Casamento, a pessoa Não, casa, né? E espera que seja um e se tiver outro, muito mais pra frente. Mas assim, casamento, eu sempre via, tipo, assessora de casamento, cara, já era uma coisa muito cultural. Todo mundo sabia que faz casamento, precisa de assessora. Assessoria. Festa de infantil, não. Eu fui a pioneira. Verdade, olha. Quando eu comecei, não existia. Eu colocava assessoria de festa infantil, não tinha. Tinha umas assessoras de casamento que acabavam fazendo, tipo assim, fez o seu casamento, aí ajudava você a fazer a do seu filho, mas não era nada especialista em festa infantil. Então eu fui a primeira que lançou a assessoria de festa infantil, porque eu falava assim, gente, se uma noiva precisa, que ela mora com os pais, Sim. ela nem tem uma vida muito ativa. Imagina uma mãe que Exato. tem uma casa, que tem um filho, às vezes 2, um carregado. Às vezes 3, às vezes 3. Como que essa mãe vai dar conta de fazer um evento legal? Porque ela quer fazer um evento legal, ela não quer fazer um evento meia boca, ela quer fazer um Sim. evento legal. Então essa mãe precisa muito mais de ajuda do que uma noiva. E aí, nesse enredo, eu fui conseguindo meus primeiros clientes, né? As minhas primeiras parcerias com influenciadoras também, e foi. Lindo. E, gente, em falar em casamento, vou falar de uma empresa agora chamada Nexus Cred. Que, inclusive, assim, você quer casar, você quer viajar, tem o sonho de viajar, precisa de um dinheiro aí, de empréstimo. Vou falar um pouquinho pra vocês. Então, gente, essa empresa se chama Nexus Cred, que é a maior plataforma de multibancos do Brasil. Como que funciona? Você precisa, sei lá, pagar um casamento, uma viagem ou até mesmo uma dívida. Você consegue fazer esse empréstimo tendo garantia um carro. Então, se você tem seu carro quitado, você dá como garantia seu carro e eles fazem o empréstimo para você do dinheiro. E, assim, os juros é baixo, inclusive os prazos são longos que ele dá e você faz 100% digital.
com uma ajuda de um consultor. Então, ela é uma empresa de empréstimos com garantia de veículo. E, Babi, eu quero um valor mais alto. Você também pode fazer empréstimo com casa, apartamento, enfim. E assim, o carro vai continuar na sua garagem. Você só vai dar como garantia para você receber. E assim, o ótimo é que o juros é baixo, então não se compara até com outros empréstimos. Eu vou deixar o Instagram deles aqui, o site bonitinho para vocês clicarem, tá bom? Bom, agora, amiga, eu quero entender um pouco mais sobre sua vida, como que tá. Como que tá Murilo, como que você descobriu o autismo, até é legal pra você falar isso, pra ficar em alerta pras mães também que estão assistindo a gente, né? Depois, né, do Murilo, e quando a Simples Assim era só as festas, eu só falava de festas, né, o arroba Simples Sim, Assim. o arroba. E aí, quando eu descobri o autismo do Murilo, eu sou muito religiosa e eu senti Deus falando pra mim, fala pra todo mundo, conta pra todo mundo isso. E quando eu contei no Instagram, né, quais foram os primeiros sinais, gente, o meu filho é autista, a gente conseguiu o laudo e tal, o meu Instagram começou a crescer muito. Muito de mães, de tias, de avós, que queriam esse apoio. Porque o autismo também, há 5 anos atrás, porque eu tive o laudo, ele tinha 1 ano e pouco, né, ele tem 5 agora, também era uma coisa que não era muito falado. Então, quando eu comecei a falar, e com o coração aberto, em que meu filho era autista e que tava tudo bem, e que a gente ia fazer as terapias para que ele tivesse uma vida confortável, isso foi acalentando o coração de muita gente. Que legal. Então, muitas mães tinham tido filho junto comigo e falando, Mari, meu filho tem a mesma idade do Murilo, eu também tô vendo esses sinais, né? Então, o primeiro sinal que eu achava diferente, mas nunca tinha visto falar, eu amamentava ele, mas todo mundo falava assim, ai, quando você amamenta seu filho te olha, aquele troca de olhar, olho no olho. Ele nunca me olhou. Eu ficava assim, caraca, meu filho nunca me olhou. Será que, sei lá, né? Às vezes é ele e tal. Helena Foi olha. o primeiro sinal. A Helena, super. tipo assim, o olho dela não desconecta do meu, assim. Já é muito diferente, né? Nossa. Mas existem outros sinais, não é só isso, sim. né? E depois, ele era muito, assim, motor, ele era muito avançado. Então, ele sentou com 5 meses, ele engatinhou com 6 meses, ele andou com 10 meses. 10 meses. Ele escalava tudo, ele era muito bom, ele não caía, ele tinha muito controle do corpo dele. Eu achava aquilo fenomenal. Mas, por outro lado, ele não falava. Você chamava ele, falava Murilo, ele não olhava. Eu achava que ele não sabia o nome Eu dele. lembro dessa época que você... Eu achava que ele não sabia o nome dele. Ele não falava, assim, até 1 ano e meio, ele nunca tinha falado mamãe, papai, né, bola. Sabe essas coisas que a criança vai falando, né? Ele não falava. A parte motora se desenvolveu muito, Muito. Tipo assim, uma coisa que todo mundo olhava e falava, meu Deus. Né? Tipo, ele é muito esperto. E aí, por outro lado, eu falava, cara, mas eu não acho que ele é essa esperteza toda. Porque ele aprendia uma coisa, por exemplo, ele aprendia a dar tchau. Aí ele dava tchau. Aí no outro dia, você imagina que a criança sabe dar tchau ainda, né? Que ela aprendeu ontem. Aí você, tchau, Murilo. E ele... olha. Ele desaprendia. Então, ele aprendia e desaprendia. Ele não falava, não olhava nos nossos olhos. A gente chamava, ele não ouvia. Ele tinha muito mais interesse de brincar sozinho do que de brincar com a gente. Então, eu ia lá brincar com ele e às vezes ele fazia assim. Sabe quando a criança faz com a bundinha assim, ó? Pra virar, pra você. Virava. Tipo, não quero brincar com... Aí eu, né, antes de eu começar a pesquisar, eu achava que ele era, tipo... Que maravilhoso. Que independente. Exatamente. Por exemplo, hoje, eu deixo a Helena pra brincar no tapetinho. Se eu não fico lá com ela, ela chora. Eu tenho que ficar lá. Ai, filha, tô aqui. Né? Tô aqui, eu preciso trabalhar. E com o Murilo, não. Eu colocava ele lá, ele ficava a tarde inteira lá. Ele dormia até no tapetinho. Então, hoje eu falo, eu tenho 2 maternidades completamente diferentes, porque... Eu falei pro meu marido esses dias, eu falei, isso é uma criança típica? Porque eu só conheço uma criança atípica, né? E a Helena tem 5 meses, então eu tô descobrindo como... Agora, o que é uma criança... Exato. Com uma criança que não tem uma deficiência, sabe? E eu, do Murilo, eu achava que ele era muito independente, eu achava que ele era muito bonzinho. Eu falava, meu, esse menino é muito bonzinho, que onde, né? Ele não dá... Então, eu fui falando esses sinais quando eu descobri, e eu fui atrás. Eu ia nos médicos e todo mundo falava assim pra mim, Mari, você tá louca? Ele não tem nada, ele é muito novinho. E eu ficava, não, gente, eu trabalho com criança. Com 1 aninho, a criança tá lá, batendo palma. É diferente. O meu filho não faz essas coisas. Aí eu ia em outro médico. Aí eu ia em um neuro. Mari, fica tranquila, ele é um bebê. E eu,
não, gente, tem alguma coisa. Até que eu cheguei numa médica que a gente tava conversando, Mariana Faveri, inclusive, se vocês quiserem. E, gente, não é publi, não é nada, eu paguei, é super cara a consulta, inclusive, Mas ela é maravilhosa. maravilhosa. A gente conversando e ele brincando e tal, aí ela falou assim, então, Pediatra, é isso? ela é ela é foniatra. Foniatra? Olha. E aí ela falou, quantas terapias ele faz? Eu já tinha colocado ele na fono, porque ele não falava. Aham. E eu já tinha colocado ele na psicóloga, porque eu achava que ele tinha esses comportamentos meio estranhos, de Aham. ficar de costas, de querer brincar sozinho. Então, por conta própria, por mim, ele já tava fazendo essas 2 terapias. E aí ela falou, quantas terapias ele faz? Aí eu falei, ele faz isso, tal, não sei o que lá. Então tá bom, vamos intensificar, nananana. Aí eu, por que, doutor? Ele é lá, não, porque ele tá no espectro. Ela que deu o diagnóstico. Aí eu falei, sério, ela? Você não sabia? Não, aí ela, mas você já tá fazendo tudo isso de terapia? É porque eu acho que mas nunca tive o diagnóstico. Ai, me perdoa. Você não tinha tido até mais dedos Cuidado. pra falar, né? Mas você já tá tão avançada, você já sabe tantos assuntos, você conversou aqui comigo Olha só. Que sobre legal. coisas que, né? Aí eu falei, porque eu estudo muito. Mas você vê como a intuição da mãe é incrível, né, amiga? Porque se não fosse isso também, se dependesse dos médicos que você passou. Ele tinha tido um Entendeu? diagnóstico super tardio e hoje o Exato. Murilo, ele é super funcional. Ninguém legal. diz que ele é autista por conta de que ele faz terapia desde um aninho. Olha só que maravilha. Então, assim, e eu vejo muitos exemplos de crianças que estão tendo diagnóstico com 5 anos, por exemplo, já regride Regride muito, sabe? É uma criança muito disfuncional. Então, é triste quando eu vejo, porque a maioria das vezes, quando o diagnóstico vem tardio, é porque a mãe não aceita. Porque a mãe sabe, meu filho. Sabe, né? Quando você olha uma criança e você olha o seu filho, você vê sabe. diferenças, né? Você vê as diferenças. Só que você tem 2 escolhas. Acreditar. Ou você ir procurar Sim. ajuda, ou você falar, não, é o tempo dele. Não, não é o tempo dele. Tem marcos de desenvolvimento, que se não preenche esses Que marcos, né, não é o tempo dele. Então, isso vale para pessoas, para outras mães, para tias, para as avós, e até para médicos, né? Quantos médicos eu fui, tudo bem que há 5 anos atrás era muito diferente do que hoje, mas quantos médicos eu fui que falou que eu tava louca? Que loucura. Se você tivesse louca, poderia atrasar e muita coisa, né? Exatamente, e graças a Deus que eu fui atrás. E hoje ele sociabiliza bastante com as crianças, né? Muito, muito. Ele gosta muito. Ai, É óbvio que ele ainda tem, né? Sim. Ele ainda precisa brincar sozinho. É dele. Ele, tipo, né? Quando ele chega em casa, ele quer brincar sozinho. Ele quer brincar com os Legos dele sozinho. Mas na escola ele brinca super bem. Ele tem amigos, ele interage, ele fala tudo. Ele fala super funcional agora. Ele constrói Que bom. frases. Então, assim, mas ele foi falar mamãe, ele tinha 2 anos e meio. Nossa. Foi olha. depois eu lembro que foi depois do aniversário dele de 2 anos. Isso com terapia. Com terapia. Nossa. Imagina se não tivesse. Exato. Né? E tem vários níveis. O Murilo, ele é autista nível 1, mas tem vários níveis, né? Tem autista que não fala nada. O nível 1, ele é mais... Ele é o mais leve. Light? Ele é o tá. mais leve, assim. Vai até qual nível, você sabe? 3. 3, tá. Um 3 é um autista clássico, né? Que a gente diz. Porque a gente acha que todo autista se balança, bate a cabeça, se Isso. machuca. Né? Quando você fala essa palavra Anda em autista, volta, né? você Come acha... muito, falam. Você acha que é essa criança. Mas aí é o nível 3. Aí no nível 2, essa criança já fala. Essa nível 3, ela nem fala. No nível 2, essa criança já fala. Ela tem alguns comportamentos interferentes, mas ela é funcional. No nível 1, que é o nível do Murilo, ele é uma criança atípica que já faz muito terapia, que já é muito sociável, mas ainda precisa de suporte, né? Entendi. Então, ele ainda precisa de suporte. Ele ainda, quando ele desregula, ele precisa correr. Ele ainda precisa brincar um pouquinho sozinho. Você usa alguma identificação? Porque eu lembro que ele tava na natação e eu vi a Toquinha com uma identificação. Eu achei super legal isso. Eu uso por conta das pessoas, não por causa dele. Não, porque para as pessoas pra entenderem, né? para as pessoas entenderem, porque ele tem algum, né? Às vezes ele grita. Sim, sim. Então a pessoa precisa saber que ele é, né? E eu sempre coloco o símbolo do autista. E quando a gente vai em algum lugar que ele vai usufruir dos benefícios, porque tem muito benefício o autista, né? Não fica na fila, Sim, eu não prioridade, tenho né? rodízio. Tipo assim, tem um monte de coisa. Aí quando a gente vai usufruir do benefício, aí eu coloco o cartãozinho pra deixar ele identificado. Mas ele não usa todo dia, por exemplo, na escola. Tudo Todo bem. mundo sabe Tá. que ele é Sim. autista, então a gente não usa, né? A gente vai no parque, vai no Beto Carreiro, por exemplo. Lá eles têm um programa muito legal para autista. legal. Aí a gente usa a identificação, porque a gente vai estar usufruindo de um benefício. Você sofreu com alguma escola? Porque tem muito... Ai, sério? Não é possível. Eu não consigo acreditar nisso. Eu fui praticamente em todas as escolas. Eu moro em Guarulhos, né? E eu fui praticamente em todas as escolas de Guarulhos. E aí a visita
era maravilhosa até eu falar, então, mas meu filho é autista. Ai, mas a gente precisa ver se tem vaga. Você tá brincando com a minha cabeça? Gente, Não. isso é surreal pra minha cabeça. É surreal. E aí, precisa ver se tem vaga. Aí a outra desculpa era assim, porque a gente só deixa um autista por sala. É tipo assim, Uau. parece é contagioso. Não, gente, não é contagioso não, sabe? Ele é uma criança. Então, assim, muitas escolas. E aí, ele está nessa escola hoje, porque eu já tava acabada, assim, sabe? Falei, gente, não aguento mais visitar a escola. E aí, quando eu falei, então, ele é autista. Aí, né, a pessoa fez, tá bom. Tudo bem, ótimo. Né? Tipo, continuou a visita Sim. normal. Porque é isso, o autismo, ele é uma característica. Né? Por exemplo, então, a minha filha precisa estudar aqui, mas ela é loira. Tá bom. Não, só aceitou uma loira por sala. É, Gente, surreal exatamente. isso. Tipo, não, a gente só pode uma loira por sala. Ai, meu filho tem olho claro. Tá bom. Não, só um olho claro por sala. O autismo é uma característica. Sim, exato. Né? Gente, que Então, loucura. não faz sentido nenhum a gente colocar essas limitações, né? Sim. E isso também vale para crianças deficientes. Com certeza. Por exemplo, tá na cadeira de roda. Sim. Não, Só pode um por sala. só Isso é pode um por absurdo, sala. Jesus É um amado. absurdo, é um absurdo. A- Mas a gente vive muito isso. Eu imagino. Porque, graças a Deus, a escola das crianças super aceitam. Assim, tem autistas que Sim. convivem. Inclusive, é tipo um dos melhores amigos do Henrique. E é legal porque eles sabem respeitar, né, as diferenças, as características das pessoas, entender o que é. Porque na nossa época, amiga, de escola, não tinha, entendeu? Não. A gente Eu lembro nitidamente da gente zoar, infelizmente. fazer bullying. Com crianças que hoje eu falo, caraca, eles eram autistas. Exato. Eles eram autistas, não tinham diagnóstico, mas eram. Então, para os nossos filhos, eu quero que meu filho conviva com uma pessoa Óbvio. com cadeira de roda, Óbvio. com pessoas diferentes, porque ele também sendo diferente, ele também precisa ver que também tem outras pessoas Sim, diferentes. aprender a conviver na Né? E sociedade. os seus filhos também, por exemplo. Eles vão trabalhar com pessoas de todos os tipos. Então, Exato. assim, que bom que eles estão, né, desde criança, convivendo com crianças, né, deficientes, porque eles vão. A vida é isso, né? E hoje, Babi, a gente tem 3 autistas a cada 30 crianças. Isso é bastante. É muito. E se continuar nesse nível Aham. subindo, né, a gente vai ter em 2040, por exemplo, 10 para 10. Tipo assim, 20, 10 autistas. Metade. Então, assim, o seu filho vai conviver muito com essas pessoas. Então, como você quer que ele trate essas E crianças? é uma característica, tudo bem, as pessoas têm que saber. Exatamente. Né? E só vai aumentar por quê? Porque a gente só come agrotóxico. Porque... Ai, Mari, por que tá aumentando? Porque a gente tá vivendo num mundo que tá em constante transformação pro mal, né? Ai, mas quando era da época da minha avó, não tinha tanto autista. Não, mas elas comiam alface que colhia do pé. Hoje a gente praticamente não tem uma alimentação sem agrotóxico. Isso é verdade. Tudo que a gente come tem. É verdade. Tudo. E isso Então, interfere. interfere muito, né? É o desenvolvimento neurológico, né? Então, quando você tá gerando um bebezinho, a qualidade do seu corpo, do que você comeu ao longo da vida, não falo nem Na gravidez, na gravidez, ao longo da vida, Influencia. né? Influencia naquele óvulo, naquele espermatozoide, que juntos vão criar uma criança que pode ser que tenha, assim. Sim. Então, assim, daqui a pouco... E muito, muito daqui a pouco, é 50% de chance. Então, quando eu fui engravidar da Helena, todo mundo falava assim, você não tem medo de vir outro autista? É óbvio que ninguém quer ter um filho Sim. autista, né? Mas eu falava, não, gente, porque as minhas chances é a mesma que a sua. Você também Isso é não tem medo verdade. de engravidar? E ter um filho autista? Exato. É a mesma coisa. É a assim. mesma coisa. Então, assim, tanto eu que já tenho um filho, é óbvio, eu tenho 53% de chance, porque eu já tenho um, Uhum. mas é só 3% a A mais mais. do que você. É pouco. É muito pouco. É Então, pouco. assim, quando as pessoas me perguntavam isso, eu falava, e você também não tem medo de engravidar e ter um filho autista? Porque as chances são iguais. Sim. E assim, amiga, a Helena, você não identificou. Ainda não, Ainda ela não. tem 5 meses. Mas é muito pouco. Mas assim, você pretende levar só por descarga de conhecimento, mesmo que ela não tenha apresente Uhum. nenhum sinal. Ou não. Então, as meninas, em geral, elas escondem mais os sinais. Elas burlam, porque a gente é mais esperta. Desculpa. Mas, por exemplo, assim, olhar no olho. Quando a gente fala pra um menino assim, você precisa olhar no olho dele. Olha pra mim, olha pra mim. Ele não quer olhar? Ele não olha. A menina olha. A menina fala, olha pra mim, olha pra mim. A menina não quer olhar. Mas ela- Mas ela fala, tá pedindo pra eu olhar, vou olhar.
Olha só. Então, mascara muito os sintomas. Então, assim, eu acho que, né, ela é muito novinha ainda, mas muitas coisas eu já vejo diferente. Por exemplo, isso de querer ficar Mamar. junto, de mamar, ela mama olhando nos olhos, né? A gente Bonitinho. fala, Helena, ela já olha. Ai, que Então, assim, é lindo. muito diferente, tudo muito diferente. Mas eu acho que, né, ó, ainda assim não pode ser descartado. E eu não quero nunca que se ela, né, se ela venha a ser autista, que eu atrase um dia de uma terapia dela Não, por achar lógico. que ela não é, Óbvio, com certeza. né? E você teve uma luta, né, pra engravidar, teve endometriose. Conta um pouquinho pra gente como que foi tudo isso, porque Murilo você engravidou rápido. Não, Me mas eu fala. não sabia. Tá, agora a Helena foi planejada. A Helena foi planejada. Então, quando eu casei, eu logo casei e queria engravidar. E aí, né, vivi a vida Uhum. Livre. livre. Aham. E eu não engravidava, né? Então eu falava, Deus que não mandou, Deus, né? Então, bora. E aí, quando eu quis engravidar, não, agora eu quero engravidar. Eu passei quase 1 ano e meio tentando engravidar do Murilo. E eu achava que não era a hora, que, enfim, né? Deus não mandou Deus agora, não não é pra mandou, mandar? enfim, engravidei. Engravidei, ótimo, né? Murilo, autismo, simples assim, beleza. Aí agora, quando eu estou estabilizada de novo, né? O Murilo tinha 3 anos, não, 4 anos, quando ele. Eu falei, eu quero ter outro filho. E eu falei isso pro Henrique, porque eu falava assim pra ele, eu não quero nunca. Isso é bem forte. Mas como eu via o Murilo sofrendo muita discriminação, eu falava assim, eu não quero que ele cresça só comigo e o pai dele amando ele acima de todas as coisas. Eu quero que ele tenha um irmão que ame ele assim como eu. E aí, quando eu falei isso pro Henrique, na hora ele falou, vamos. Tá Vamos ter emocionada, outro né? filho, né? Porque eu queria muito que outra pessoa amasse ele assim como eu, porque a gente sabe que a gente não é eterno, né? Então eu ficava, quando eu e o pai dele morrer, quem é a outra pessoa que vai amar ele do jeito que a gente ama? Que vai entender ele do jeito que a gente entende, sabe? E aí a gente começou a tentar. E eu não engravidava, não engravidava, não engravidava, não engravidava. E eu ficava, calma, gente, tem alguma coisa errada. Do Murilo eu já demorei muito. Eu vou investigar. Só que do Murilo eu não tinha recurso financeiro, eu era muito mais nova, não entendia. E aí eu fui indo, fazendo exame, fiz todos os exames possíveis. E aí teve um médico que falou assim pra mim, Mari, você já foi um médico especialista de endometriose? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque eu tô achando que você tem uma endometriose, só que você precisa fazer um exame muito específico, o convênio não cobre e você tem que fazer. Tipo, o exame era, sei lá, R$ 2.500. E aí na hora eu pensei, gente, calma. Então, as pessoas que não têm condição Como não que faz? conseguem fazer esse exame? Não, fica na fila do Do SUS. Nossa. 2 anos. E aí eu paguei pra fazer esse exame, e aí eu lembro que eu fazendo o exame, o médico falou assim pra mim, você já tem filho? Aí eu, já. Quantos anos ele tem? Aí eu, 4. Aí ele, tava pra fazer 4, né? Aí ele ficava assim, pode começar a chamar ele de milagre, porque do jeito que tá aqui seu corpo, é um corpo que não engravida. E eu, sério? Ele falou, você tem um cisto tal, você tem, o seu útero tá completamente comprometido, né? Você não tem dor? Você tá buscando isso por quê? Quais são os seus sintomas? Eu quero engravidar. Só isso. Esse é o meu sintoma. Ele falou, Mari, eu não. Tipo assim, quem tem isso aqui que eu tô vendo aqui agora no seu exame, tem muita dor. Menstrua, tipo, litros e litros de sangue. E você não. Ele, você não sente dor de cabeça todo dia? Eu, sinto, mas eu trabalho demais. Você não sente cólica? Sua cólica? Sinto, mas todo mundo sente cólica, né? Você não tem dor pra fazer relação? Eu, uma dorzinha, mas normal. Ele, Mari, você convive com sintomas da endometriose e nunca prestou Meu atenção Deus. neles. Teu Murilo foi um milagre. E o que a gente reflete sobre isso é, nós mulheres que trabalhamos assim loucamente, igual eu, por exemplo, eu não tinha tempo pra sentir dor de cabeça, Babi, eu não tinha tempo pra ficar em casa quando tinha cólica. Você tinha que trabalhar. Eu negligenciava os meus sintomas. E eu Meu nunca Deus. imaginei que tudo aquilo podia ser uma endometriose. Eu achava que toda mulher sentia aquilo. Você sente um pouco de dor na hora da relação? Eu sentia, mas eu sempre senti. Sim. Desde a minha primeira vez. Então, assim, pra mim era Normal pra normal. você. Tipo, é uma dorzinha, mas, né, tem partes boas e Aham. ok. Não, eram todos sintomas de endometriose que eu nunca tinha percebido. E mais uma vez, quando isso aconteceu, mais uma vez Deus soprou no meu ouvido, fala esse testemunho. E quando eu falei, Babi, você não tem noção. O Instagram explodiu mais uma vez de gente vindo me procurar pra saber os sintomas da endometriose, porque vivia com aquilo tudo que eu tinha falado Meu Deus. e nunca tinha ido procurar ajuda. Olha só. E também tinham dificuldade de engravidar, enfim.
E aí eu tive que fazer a cirurgia da endometriose. E o médico falou, ó, você não para, chega, né? Não vamos Tentar, engravidar, porque esse corpo realmente não engravida. Você tá machucando mais o seu corpo ainda. Então vamos fazer a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia e quase morri. Calma que ainda tem mais, tá, gente? Não para por aí, tá? Pois é. Como que foi isso, meu Deus? Uma semana antes de eu fazer a cirurgia, eu marquei a cirurgia, uma cirurgia simples de endometriose. Ela é Foi de laparoscopia. Você descobriu assim? Depois de quanto tempo? Não, eu descobri em dezembro. O médico queria operar ali. Em dezembro. Meu Eu falei, não, Deus. calma. Natal. Eu trabalho com festas, o meu agenda não tem como eu fazer agora. Porque a minha endometriose estava no meu intestino. E o meu intestino tava assim, ó, por um fio. De arrebentar. Você tá brincando. Ele falou, se a gente não fizer agora, seu intestino pode romper e você vai morrer. Eu falei, olha, se eu cheguei até aqui com esse intestino desse jeito, eu preciso virar o ano. Eu preciso entregar as festas desse fim de ano. E Deus vai me ajudar, cara. Não tem como eu operar agora. Porque eu sabia que eu ia operar, eu tinha que ficar, tipo, 30 dias, repouso, não podia pegar peso. E eu tinha muita coisa pra Tinha entregar. muita coisa pra fazer, tinha muita coisa pra entregar. Eu falei, vamos fazer no carnaval. Que aí no carnaval eu fecho a minha agenda e eu consigo fazer. Então, ainda de dezembro, com o perigo do meu intestino romper, eu fui na fé e falei, não vai Acreditou em acontecer Deus. nada, acreditei em Deus e pós-carnaval eu faço isso. E aí, uma semana antes de eu fazer essa cirurgia, eu fui numa festa reclamando, porque era longe a festa. E eu já tinha equipe lá. Só que a mãe queria muito me conhecer. A mãe ficava, Mari, por favor, vem me conhecer. Eu quero te ver, não sei o que. Eu, ai, meu Deus, tá bom, eu vou. E aí eu fui dirigindo e eu lembro que eu não chegava. Antes, uma semana antes. Eu lembro que eu não chegava. Eu ficava, meu Deus, que longe. E aquela subia, descia, e não chegava. Eu ficava, meu Deus, por que eu tô indo pra lá? Por que eu tô indo pra lá? Na hora que eu já tava, tipo, no meio pro final da festa. E aí eu cheguei, ela veio até mim, me agradeceu muito. Falou, ai, Mari, sou sua fã, que bom que você veio e tal, mas eu preciso te apresentar uma pessoa. Aí eu falei, que pessoa? Ela, minha pastora. Ela quer falar com você. Eu falei, como assim ela quer falar com você? Falou, não, ela já tinha me dito que ela queria falar com você. E ela sentiu que você era uma pessoa próxima a mim e ela quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí ela me chamou, a gente foi pra trás da festa, assim, era um salão de festa, de condomínio. Pra esses lados aqui, longe. E aí ela me chamou, ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ela começou a orar, e aí ela começou a falar coisas, começou a falar da Simples Assim, começou a falar infinitamente começou a falar da VTube. Eu estava atendendo VTube, inclusive. Nossa. E a festa da Lua ia ser, tipo, em abril. E eu ia operar em fevereiro. Nossa Senhora. Eu tinha que operar antes da festa da Lua, inclusive. E ela começou a falar da VTube, começou a falar, né, que ia abrir muitas portas, mas que não ia ser como eu estava imaginando. Que eu ia fazer essa operação e que as coisas também não iam ser legais nessa operação. Mas que era pra eu ir tranquila, que as coisas iam... Né, na cirurgia ia dar errado. Ela falou exatamente isso. Ela falou na forma... mais carinhosa, né? Assim. E assim, orando, né? Falando palavras mais bíblicas ali. Que ia dar errado a cirurgia. O resumo foi, vai dar errado a cirurgia, mas fique em paz. Porque Deus não dá uma coisa... Tipo assim, Deus não te entrega o pão, Ele te entrega o trigo. Então assim, dizendo, né? As coisas vão acontecer. Você vai sair e você vai engravidar de uma menina. Esse ano. Eu assim... Cadê o contato da pastora, por favor? E eu assim, chorando, né? Meu ela orando Deus. assim, chorando. Aí ela falou, ai, né, terminei, fica... E o olho dela, Babi, eu me lembro do olho dela. O olho dela parece que, tipo assim, né? O seu olho tem duas cores, a gente tem a bolinha preta e a cor. O olho dela ficou só preto quando ela tava falando comigo. Nossa, que louco. E ela olhava pra mim e eu, tipo assim, sabe quando você até tenta desviar, que você fica até meio sem graça? Enfim, terminou, eu liguei pro meu marido, eu falei, eu preciso de alguém vir me buscar, não tenho condição de dirigir agora. Eu falei com uma pessoa que ela revelou muitas coisas pra mim, enfim. Aí a minha cliente falou, Mari, tô muito feliz, né, por ter acontecido isso, por você ter vindo aqui, que bom, né, é Deus falando com você, é isso. E eu falei, tá bom. Mas e o medo da cirurgia? Uma semana antes da cirurgia. Então... E eu não falei isso pra ninguém. Eu não falei nem pro meu marido. Não falei nem pro meu marido. Eu fiquei na minha. Eu falei, eu não vou compartilhar. Sabe porque eu não sei se é verdade. Tipo assim, sabe quando você tá e não tá? Você, tipo assim... vai que não é, não vai preocupar as outras pessoas. Eu falei, eu não sei se é verdade. Eu vou ficar preocupando todo mundo. E aí, eu fiz a cirurgia. Né? Depois eu saí da cirurgia, tava tudo bem. Aí, tá vendo? Pastora, eu não sabia nada. Né? Não foi Deus que falou comigo, não. Aquela pastora que tava, né?
tá vendo? Nem vou ter minha menina, porque não deu... Não deu nem a Não deu ruim? não deu ruim na cirurgia. Isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Eu só tava comendo líquidos, né? Porque eu tirei um pedaço do intestino, porque tava quase rompendo, então tirou e rompeu. E ligou. E aí eu só tava comendo líquidos, no terceiro dia eu não conseguia mais comer. Eu me sentia muito cheia, eu tava, tipo assim, empapuzada, eu não conseguia mais comer. Não conseguia comer e tava com muita cólica, sentia muita dor. Quando fizeram o Exame? o raio-x, sei lá, aonde fez a junção do meu intestino, dali pra cima, era só comida e bosta e tudo. Mentira. Não passava Não nada passou. pra cá. Ou seja, eu tava entupida. Tô chocada. Eles começaram a passar sonda no meu corpo pra tirar tudo aquilo de mim. E, tipo assim, foi horrível, foi a morte. E realmente eu quase morri, porque se eles não tivessem feito o exame, o meu intestino ia estourar, né? Sim, porque ia óbvio. ficar muita pressão Acumula, ali, ia né? estourar e eu ia morrer. Meu Deus. Então, assim, que bom que eu fiquei no hospital e porque assim, eu ia embora naquele dia, mas naquele, tipo, ela tá comendo, tá legal, né? E eu tinha que fazer cocô e eu falava, gente, eu Não sou fiz. muito constipada, eu não vou fazer cocô. E aí eles começaram a me dar, tipo, aquelas pastas pra fazer cocô, remédio pra fazer cocô, e aí que eu comecei a, tipo, fervilhar isso dentro de mim. E quando passaram a sonda, Babi, saía líquido de mim, de Mas todos os buracos do Sem meu corpo. anestesia? Sem anestesia. Ai, meu Deus do céu, você tá brincando. Sem anestesia. Porque eles tinham que tirar aquilo tudo. E passaram no meu nariz, uma sonda desse tamanho. E aí, ó, foi horrível, foi Meu horrível, Deus foi horrível, do foi céu, horrível. que E loucura. realmente eu quase morri. E ali eu comecei a entender que Deus tinha falado comigo mesmo. E aí aí eu não falava mais, porque tinha 2 sondas passando na minha garganta, eu não conseguia falar. Eu fiquei uma semana sem falar. Só saindo os líquidos, né? Tudo que entrou tinha que sair. E aí eu tive que tomar aquela alimentação parenteral na veia. Eu Meu fiquei Deus do totalmente céu. debilitada. E tinha a festa da VTube pra eu entregar. Eu lembro que meu marido mandou um áudio pra ela, falou: olha, a Mari tá internada, o estado é muito grave e tal, não sei o quê. Então você consegue esperar, porque o meu medo, eu escrevia pra ele, porque eu não falava. E aí eu escrevia, eu falava, ela vai trocar de assessora, ela vai procurar outra pessoa, porque a festa era 3 dias. Meu Deus Ia do acontecer céu. dali 1 mês e pouco. E ela Foi no Talara, precisava. foi? Foi no Foi no Talar. Talar. E ela precisava fazer a festa. E eu morrendo de medo, que eu falava, cara. Só que. Mas saúde em primeiro lugar também, né? amiga? Exatamente. Só que. Tanto que ela mandou um presente pra mim no hospital. Ai, Ela foi fofa. super fofa. Ela falou: Mari, o tempo que precisar, eu vou Amém, esperar. que bom. Então ela foi muito gente boa também. Isso é uma coisa que. A VTube é muito, muito gente boa, né? Ela pode. Enfim. E aí. O que me salvou dessa turbilhão, Babi, é que eu lembrava dela falando pra mim com aquele olho preto, dizendo, você vai sair, vai dar tudo errado, mas você vai sair e você vai engravidar esse ano. Aí eu fiquei em paz. Aí teve uma amiga minha, ela ficou toda arrepiada, ela me deu de presente aquele Café com Deus Pai. E aí eu comecei a ler todos os dias, eu lia, eu escrevia, porque eu tava sem falar, então tudo que eu lia, eu escrevia o que eu, né, tinha absorvido daquilo, e Deus começou a falar muito comigo naqueles devocionais de manhã ali, né? Então tudo que vinha, falava da minha empresa, falava, tipo assim, parecia que era tipo assim, ó, faz isso, isso e isso. Faz isso, isso e isso. Quando você sair, você vai fazer isso, isso e isso. Então, eu comecei a ter um encontro com Jesus muito grande, que tipo assim, eu sempre gostei, sempre li a palavra, sempre fui à igreja, mas eu nunca fui devota, assim, sabe? E eu comecei a sentir esse amor de Deus muito presente em mim. Legal. E hoje faço ações, né? Você viu? Eu tava lá Voluntário. na ações voluntárias, né? Tudo que a Simples Logo Assim... depois da outra cirurgia que ela vai falar em breve. Também. É, tudo da Simples Assim eu legal. dou, porque eu sinto que ele me chamou ali, sabe? E aí saí do hospital, né? Maravilhosa, tudo. E aí saí do hospital, aí meu médico falou, olha, deu tudo certo, né? Depois de 2 semanas, acho que eu fiquei quase 3 semanas no hospital, quase morri, mas agora fiquei mais 2 meses comendo só líquidos em casa, porque tinha que o meu intestino tinha que né, reparar ali, se adaptar, tal. Fiz a festa da VTube, foi tudo certo, né? Aí depois da festa da VTube eu falei, tá, agora eu preciso retomar, né? Quero engravidar ainda. Era isso que eu queria. E aí tudo foi dando errado, o meu, tipo assim, eu não tinha óvulo saudável, né? A gente foi, tipo, acompanhando, eles chamam de... É tipo assim, uma gravidez acompanhada. Então eu ia no médico, se eu tava ovulando, ele falava, vai, é hoje! Entendi. Aí não dava, aí não rolava. Tipo, sabe quando você vai desistindo, assim? Então, tipo, cada mês que eu fazia o teste, eu falava, cara, não é possível
possível, gente. Não é possível que eu fiz tudo isso, que eu sofri Pra tudo nada, isso né? pra nada, né? E não vai rolar. Aí eu fui viajar pra Bariloche. Lá em Bariloche eu falei assim, chega. Quando eu voltar, eu não quero mais saber de engravidar. Eu vou fazer minha rinoplastia. Ah! Eu falei, eu vou guardar esse dinheiro e vou fazer minha rinoplastia. Você relaxou, né, bebê? Relaxei. Ah, No imaginei. dia que eu cheguei de Bariloche, eu Grávida. estava grávida. Amiga, a mente psicológico influencia muito na nossa Sim. vida. Muito. E ela acertou, era uma menina. Helena. Não, aí quando eu engravidei. Teste, grávida. Na hora eu falei, meu Deus, não, eu não sou merecedora. Deus não vai me dar uma menina. Eu vou ter outro menino. Na minha cabeça eu tinha certeza que era outro menino. Você tá aqui no começo da entrevista, você falou irmão, sabia? É, Pro Murilo. porque eu achava Achava que que eu era era um irmão, irmão. é. Eu sempre achei, tipo assim, ele vai ter um irmão, ele vai ter um Aham. menino, ele vai ter um irmão. Eu sempre me vi mãe de dois meninos, né? Eu achava lindo o Babi com 2 menininhos lá, antes de ter um Ah, tá. terceiro, né? Eu falava, gente, eu acho a Babi linda com 2 meninos e tal, e depois teve o 3. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, eu ia ter outro menino. Então, o Murilo, eu sempre quis ter um menino. E aí Deus me deu. E eu falava, não, o Murilo é meu sonho, que, tipo, Deus me deu um menino, agora Eu ele vai me dar lembro que outro. você queria. E agora ele vai me dar outro. Você adorava o Henrique, né? Eu amava, Aham. gente, eu olhava o Henrique, eu pegava ele eu no colo e lembro. ficava, gente, eu quero um igual. Eu lembro. E aí veio loirinho igual, né? Exato. E eu ficava, eu quero um igual. Então eu sempre achei que eu ia ter outro menino. Só que depois que essa moça falou isso pra mim, eu fiquei balançada. E aí eu sempre digo isso pras pessoas. A gente, às vezes, deseja algumas coisas que a gente nem sabe. Uhum. Eu falei isso ontem nos meus stories. Eu falei, o Murilo é o meu presente que eu sempre, né, eu sempre desejei. Então, o Murilo é meu sonho realizado. E a Helena é o meu presente de Deus, porque eu não imaginava, sabe? Quando você vai ganhar um presente, você não sabe o que você vai ganhar. Sim. E quando legal. eu ganhei ela, tipo assim, eu não imaginava o quanto eu precisava dela, sabe? O tanto que tinha que ser ela. E aí a gente fez o chá revelação, né? Quando estourou aqueles fogos tudo rosa. Eu lembro que eu me ajoelhei. Porque até então, eu não tinha contado pra ninguém, nem pro meu marido, que essa moça tinha falado que eu ia engravidar de uma menina. E quando as pessoas falavam pra mim, o que você acha que é? Eu falava, gente, eu não Não sei. sabe. Eu não sei. Mas na minha cabeça eu ficava, gente, eu acho que é uma menina, porque Deus falou. Uhum. Tipo assim, Deus falou pra mim que era uma menina. Mas assim, sabe, se não fosse, Ok. ok. Mas eu não falava, eu não compartilhei isso com ninguém, porque eu tinha medo de falar e as pessoas falassem, ai, tadinha, Sim, queria criar uma... uma expectativa, né? que é uma menina tal, enfim. E eu não queria, eu queria um irmão, eu queria um menino, né? E a gente perguntava pro Murilo, é o Mano ou a Mana? E ele fala, Mana. A gente ficava, Helena ou Manuel? No chá revelação. Ele falou que era uma menina. A gente ficava, Helena Helena ou Manuel? Aí ele, Helena. Ele nunca falou outra Olha coisa. só. Ele nunca falou humano. Ele nunca falou Manuel. E aquilo ficava, meu Deus, não é possível. E aí a galera ia mudando de opinião, porque todo mundo falava, eu acho que é outro menino. E você, Murilo? É a Mana. Aí as pessoas, então acho que é menina, porque o irmão não erra. E porque ele é um ser humano tão puro, né, Babi? Né? Acho que o autismo deixa ele uma coisa tão pura que... Sim. Até a Ellen fez meu parto, né? E aí ela falou, Mari, eu acho que é outro menino. Eu ficava, eu também acho. Ela, o que o Murilo fala? Que é a irmã. Menina. Aí ela, então é menina. Olha Eu só. nunca vi um irmão errar. É porque é difícil, ainda mais criança também, né? Criança. Ela falam falou, que nunca vi um acerta irmão. muito. E na hora que estourou ali eu tive o meu segundo encontro com Deus, sabe? Porque eu ajoelhei e eu senti como se ele estivesse me abraçando, assim. Ai, que delícia. Tá vendo? Eu Foi falei. emocionante demais. Aquela Não. música. Na hora que eu ajoelhei, ó, eu fico toda arrepiada. Na hora que eu ajoelhei ali, Babi, na hora que eu abri o olho, que eu vi aquele tanto de gente, assim, tipo, enlouquecido, Vibrando, né? E eu não sabia, né? Te falei, eu não sabia como ia essa revelação. Como os meus fornecedores de festas que fizeram, eu não sabia que ia ter aquilo tudo de fogos, eu não sabia que ia ter aquela fumaça, eu não sabia que ia ter aquele palco. Então eu tava muito vivendo uma vida de mãe mesmo, Você né? falou, não, agora eu não vou ser a Mari organizadora, vou ser a Mari e viver isso Vou tudo, né, viver mãe? isso. E eu vivi. E foi Que demais. incrível. Amiga, me fala uma coisa que eu tava com muita curiosidade. Como que você descobriu o câncer? Que depois disso tudo, gente, ainda teve câncer de pele. Então, isso foi pós-chá revelação. Por quê? Meu Eu sempre Deus. tive uma pinta na orelha. Sempre tive. Sabe que minha mãe sempre falava assim pra mim ficar de olho em pintas? Tipo assim, pra não ver se ela cresce, se ela não muda de tamanho. Sempre tive essa pinta na orelha. Tá. Sempre tive. Aí eu fiquei grávida, Helena, chá revelação, nananana. Minha barriga foi crescendo e essa pinta também. E eu olhava, sabe? Eu colocava assim pra trás o cabelo e eu olhava e falava, nossa, essa pinta tá crescendo.
essa pinta tá crescendo, essa pinta tá crescendo. E uma das vezes que eu fui na dermatologista, tipo, não fui pra ver isso. Eu olhei, eu falei, ai, você olha essa pinta minha aqui que eu tô achando tão estranho. Eu tô com, tipo, 8 meses de gravidez e a Tá minha crescendo. pinta tá A crescendo. minha pinta também tá com 8 meses de gravidez. Eu falava, ela tá grávida também. Eu achava que era normal, tipo assim, Que você o encha de corpo, repente, sei né? lá, né, os hormônios e tal. Aí ela falou, Mari, essa pinta tá estranho. Eu vou te encaminhar pra C Camargo. Eu nem sabia o que era C Camargo. De câncer. Na hora que eu coloquei a C Camargo, tava lá, não sei o que lá, do câncer, Meu Deus. E eu grávida, eu já tava de 8 meses. Eu falei, meu Deus, mais uma prova. Eu tô grávida. Como assim? Ela suspeita que é câncer. Porque, tipo assim, né, se encaminhou pra C Sim. Camargo, ela suspeita que é câncer. Enfim, cheguei na C Camargo, fiz a biópsia. E aí deu a biópsia, um melanoma in situ, maligno. Você nunca sentiu nada? Nunca senti nada. Gente, que O loucura. meu avô tem câncer de pele. Hum. Só que não é genético. Só que quando você tem na família, você... Vou fazer exames. Né? Então... Eu nunca tinha reparado, sabe? Meu avô já tirou da testa, já tirou do nariz e tal. E mais uma vez eu senti Deus cuidando ali de mim, porque foi na orelha. A orelha você bota o cabelo em Sem cima. dúvida. Né? Então, tipo assim, imagina se tivesse no Nariz. nariz, na testa, eu ia ficar muito chateada. E aí deu melanoma in situ maligno e que eu teria que tirar imediatamente, porque tinha chance dele espalhar, ficar maior e eu perder a orelha. Meu Deus do céu. Toma conta ali. E aí eu, gente, calma, tô grávida de 8 meses, essa neném pode nascer, né? A partir Amiga, de uma... quanta coisa, hein? Quantos anos, meu Então, Deus. né, em 7 anos, né? Meu Deus, e quantas provações. Quantas provações. E aí eu falei, gente, eles levaram o meu caso pra banca do AC Camargo. Então todos os médicos discutiram isso, porque era muito grave, só que eu tinha um bebê. Então assim, né, corri o risco da gente fazer a cirurgia e eu entrar em trabalho de parto. E fora isso, a Helena era pig. Ela nunca passou de percentil 10. Então eu tava fazendo o exame 2 vezes na semana, Meu Deus. ultrassom. Jesus. Porque ela não ganhava peso. A Helena é muito pequenininha, ela tem 5 meses, veste 3 meses. Ela é bem pequenininha. Ela nasceu com quantos quilos? Então, foi um milagre, porque ela nasceu com 3 quilos e pouco. Oh, Ela nasceu no final, na reta final, eu me enchi. Comeu Whey, carne, tudo que tinha muita proteína. Nossa, foi assim, E até só de falar eu enjoo. altura. Ela tinha 49 centímetros. Ah, Foi um bebê normal. sim. Ela nasceu um bebê normal. Mas ela nunca passou do percentil 10. Ela sempre... Teve uma época que tava 6. Eu tinha certeza que ela tinha alguma deficiência, Sim. alguma coisa, né? Enfim, mas... Deus cuidou de tudo. Com certeza. Mas assim, era preocupante. Porque era um bebê Sim, com restrição de crescimento. Era um bebê que podia nascer a qualquer momento. E eu tinha que fazer exame 2 vezes por semana pra saber. Se ela parasse de ganhar peso, eu tinha que fazer o parto na hora. Porque ela tinha que tirar ela pra ganhar peso num UTI, por exemplo. Porque podia ser que o meu corpo não tava levando os nutrientes pra ela. Uhum. E aí, nessa reta final aí, eu peguei forças da onde tinha que vir pra eu me alimentar melhor. Eu parei de trabalhar, porque o estresse também causa restrição de crescimento no bebê. Então, teve uma vez que eu fui na C Camargo e a médica, eu falei assim, ela é pig, né? Ela falou assim, você é médica? Eu falei, não, ela... Olha, eu vou te falar uma coisa, quase 100% das médicas tem bebê pig. Eu falei, por que ela? Porque estresse. Estresse. Olha. Não deixa o bebê crescer. Que Aí eu, loucura. então não, eu sou assessora de festas infantis. Aí ela, então Tá tudo certo. tá explicado. Então a gente acha que foi realmente por causa de estresse, Estresse. muito trabalho, mas na reta final eu tive que parar de trabalhar, tive que, tipo, largar o celular e deu super certo, porque ela realmente deu uma crescida. Cuidar de você. Mas até hoje ela é uma bebê pequena, então ela é pequenininha. Ela sempre tá um pouquinho abaixo da Abaixo. curva ali, mas ela é saudável, normal. Até perdi o fio da meada. E aí a E da gente decidiu... Se você ia fazer recirurgia, não? A gente decidiu esperar ela nascer. Ah, tá. Aí Entendi. falou, olha... Aí mais uma vez eu confiei em Deus. Falei, né? Deixa Igual nas eu suas não mãos. vou fazer em dezembro, vamos esperar ela nascer. Eu deixo, né? Eu prefiro que eu perca a orelha do que eu tenha que tirar minha filha antes da hora, ainda mais ela sendo pig e tal. Eu ia ter que fazer cirurgia, tipo, num lugar que não era o AC Camargo pra ter uma UTI de bebê. Tipo assim, sabe? Verdade. Vocês estão prevendo que a minha filha vai nascer. Não quero. Não quero, né? Então, aí a gente decidiu esperar ela nascer e eu operei a primeira vez. Quando ela tinha 2 meses. Ela fez 60 dias, aí a gente marcou a cirurgia pro dia seguinte. Aí eu operei. Foi horrível, porque eu amamentei, ela tava amamentando. E você operada? E operada. E Tinha, 2 vezes, né? Não, não, foi você é um parto normal, é verdade. E a Fizeram Helena cesárea. nasceu, tipo, em 1 hora. Verdade. Foi, Foi escorregou. maravilhoso, é. E aí eu, enfim, né, tinha que
cuidar dela ali. Hoje, inclusive, eu tô tomando antidepressivo porque eu entrei numa noia, porque, né, muita coisa acontecendo. Então, tinha dia que eu não queria amamentar ela, tinha dia que eu não queria tomar banho, eu não queria me arrumar. Então, eu entrei numa depressão muito grande, assim, sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu senti que eu precisava, né? E fui atrás da psiquiatra, hoje eu tô tomando remédio, fora todos os outros remédios, mas eu senti que eu tava assim, gente, calma, eu não aguento mais. É tipo isso. Caraca, É quanta muita coisa acontecendo coisa. comigo, né? Sim, tipo, quanta coisa. Sabe quando você sente, tipo assim, ai, eu não aguento mais, eu não tenho mais força pra lutar, né? E eu tinha uma bebê de 2 meses. Que precisava cuidar. E mais uma vez, né, hoje, né, sã, eu penso, cara, como Deus foi cuidadoso, né? Que ele me deu um bebê antes de eu descobrir o câncer. Pra me dar força, porque hoje, Babi, eu acordo triste, tipo, meu Deus, eu tenho um câncer, eu sou uma paciente oncológica, pro resto da vida eu vou ter que ficar fazendo exame no meu corpo, procurando, né? Mas ela precisa de mim, Sim. cara. Ela tá aqui, ó, me olhando, né? Ela precisa de mim. Então, assim, né, talvez se não fosse ela, eles, né, o Murilo e ela, é que ela precisa tudo de mim, né? O Murilo já tem 5 anos e tal. Então, eu acho que o buraco teria sido mais embaixo, assim. E aí eu fiz a primeira cirurgia, não saiu totalmente o câncer, né? A gente fez um pequeno buraquinho na orelha, e aí depois da biópsia saiu que ainda tinha, né? Ele tava mais profundo. E aí agora faz 15 dias. 15 dias você fez a outra segunda. Eu fiz a segunda cirurgia, que aí tirou realmente Saiu tudo? um pedação. A gente ainda não sabe, porque a biópsia demora alguns dias pra sair, tá. né? Então, agora nessa próxima biópsia, a gente vai saber se... Mas assim, Não, vai. de com verdade, certeza. eu tô muito Confiante. que dessa vez, porque a gente tirou realmente um pedação da orelha. Então, não tem como não ter saído, sabe? Mas eu ainda sou uma paciente oncológica, tenho que ficar indo lá na Zé Camargo de 6 em 6 meses. Pra fazer, eles chamam de raio-x, né, no corpo todo. Aí passa uma maquininha no meu corpo todo, assim, né, como pra procurar mesmo, porque a chance, né, quem tem um melanoma é um câncer agressivo de pele, quem tem uma vez pode ser que tenha mais, então, assim, os outros cuidados são não ficar estatelada tomando sol, protetor toda hora, até pra ficar em casa, porque as luzes, né, de casa também, computador, tudo queima, então... É isso, assim, a minha dica que eu dou pras pessoas e pros meus seguidores, e o que eu falo sempre é, fique de olho no seu corpo, assim. Só você conhece seu corpo como ele é. Sim, mas você vê que tudo o que aconteceu, você... Não, tá errado. Não, alguma coisa dessa aqui. Eu tô não conseguindo comer. Não tô conseguindo engravidar. Tudo tem alguma coisa, até do autismo. Você vê que tudo... Tudo me travava. Você descobriu, querendo ou não, o câncer, porque a sua barriga cresceu, sua pinta cresceu, você falou, gente, alguma coisa estranha. Talvez se eu não tivesse engravidado, a pinta nunca... Ela sempre foi um câncer, não é que ela virou um câncer. Ela sempre foi um câncer, mas talvez você não repararia. Eu não repararia. Exato. Porque era uma pinta. Era uma Não é igual todas as outras que você tem, né? A gente tem um monte de pinta. Então, era uma pinta na minha orelha. Então, se eu não tivesse engravidado, ela não teria crescido, porque, de fato, quem fez a pinta crescer foi os hormônios da gravidez, né? E aí, a gente olhar pra ela maior e ver que, realmente, ela era uma pinta estranha. Já uma pinta com câncer. Exatamente, já era um melanoma desde que ela apareceu. E eu falo, né? A gente às vezes reclama de coisas, amiga, tão pequena. E aí tem pessoas que passam por problemas maiores e você fala, meu Deus. Tipo. Né, eu não me sinto, tipo. Amiga, mas você teve, assim, muita coisa que passou na sua vida que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Sim. Sabe? E eu queria que você desse, pra gente finalizar, desse um recado pras pessoas de casa. Porque você passou por tudo isso e continua ainda confiando em Deus, né? Então, como tirar essa fé de dentro? Como as pessoas que estão assistindo a gente têm algum tipo de problema, falam, nossa, nada dá certo na minha vida. Como que elas resgatam essa fé de dentro de si? No meu caso, eu sinto que Jesus foi me buscar, assim, sabe? Mas o porquê que eu continuo é por causa da minha fé. Porque se não fosse a minha fé, se não fosse eu acreditar, se não fosse os meus devocionais, eu não tinha como sobreviver a tudo isso que eu vivi. Se não fosse Deus, eu estaria muito provavelmente bem numa fossa, assim, sabe? Então, assim, Deus dá discernimento pra gente, Deus dá força, né? Então, assim, quando eu olho a minha história de trás pra frente, eu falo, caraca, ele tava ali. Tava, tipo assim, não, ela vai engravidar pra depois ela achar o câncer, sabe? Então, assim... Já tava tudo desenhadinho. Tava tudo desenhado, né? Que quando a gente tá vivendo... É muito difícil. Só que se eu não tivesse confiado em Deus, e se eu não tivesse, tipo assim, me agarrado na minha fé, teria sido muito mais difícil. Imagino. Né? Teria sido muito. Óbvio que eu tenho dias difíceis, né? Eu ainda tenho uma empresa, normal, as coisas acontecem, problemas pessoais, né? Tem muitas coisas, né?
difíceis que vão acontecendo, mas que se a gente não tiver alguma coisa puxando a gente, Sim. não anda, né? Então, tá muito difícil. Tá muito difícil, mas tem gente muito pior. Então, até sobre isso eu não consigo. Por exemplo, o Murilo é autista, mas ele é nível 1, tem um autista Sim, nível nível 3. Sim. Eu não vou reclamar disso nunca, eu agradeço. Você tem um câncer. Caraca, Mari, você tem um câncer. Tá, mas eu tenho um câncer de pele, Sim. melanoma. Se aparecer de novo, eu vou tirar. E é cura. Tem gente que tá fazendo quimioterapia agora, tá perdendo cabelo. Então, assim, sabe? Eu acho que... Eu tive um professor da banda que tinha que amputar a perna. Então assim, Loucura. ao mesmo tempo que eu sou muito grata a Deus, sabe? Então, acho que a gratidão é uma coisa que a gente tem que ter muito. Então, eu sou muito grata a Deus ter me colocado a Babi no meu caminho, a Vitube. Então, tipo assim, são coisas que a gente vai agradecendo. Eu acho que quando você foca em agradecer, você esquece do resmungar, do Concordo. reclamar. Mas é o que eu falo, sem a saúde, a gente não é nada, né? Porque a saúde em dia, a saúde tanto mental quanto física, a gente consegue fazer tudo na nossa vida. Você sabe muito de saúde mental, né, Babi? Né? Acho Sim, que exato. você é uma prova de que realmente você se colocou em primeiro lugar depois que você começou a Sem cuidar dúvida, da saúde mental. Sem dúvida, Então, amiga. mesmo com Deus, tem muita gente, muito cristão que fala assim, quem é cristão não tem depressão. Não, gente. Lógico A que depressão é uma doença Sim, também, né? sim. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque fora tudo isso, ainda existe uma mulher, ainda existe uma mãe, né? Você uma tem... dona de casa, uma empreendedora. Exatamente, você tem que cuidar da saúde mental. Então, eu acho que são 2 pilares que me trouxeram até aqui, nesse meio de tudo, né? Porque no meio de tudo isso, eu ainda tinha uma empresa, eu ainda tinha Simples Assim, eu ainda tinha festas, eu tinha outro mães, tinha outro filho, tudo dependendo de mim ali, né? Então, assim, se eu não tiver esses 2 pilares, né, que é a fé e a saúde mental, não ia vai, caminhar, não né? vai, né? E graças a Deus eu consigo compartilhar tudo isso no meu Instagram. Que bom. E hoje às vezes eu falo, gente, o que eu tô menos falando no meu Instagram é de festa. Agora sim, né? Tanta coisa pra eu Muita falar, informação. é muita informação. E eu realmente sinto que todos esses meus testemunhos é pra eu chegar em outras pessoas. Sim, é pra né? compartilhar Pra isso, compartilhar. Porque tem tanta gente que luta sozinho, sabe? Tipo, Concordo. Fala pra essa câmera seu Instagram. Simples assim. @simples assim. Só isso, gente. Mari compartilha tudo. Simples assim. Exato. Amiga, obrigada por ter Obrigada a participado. você. Nossa, amei saber tudo agora. Fiquei, meu A Deus. gente realmente colocou o papo em dia. A gente colocou o papo em dia, exatamente. Obrigada por ter Obrigada a participado. você, meu amor. Fico muito Deus te feliz. abençoe. Eu tenho certeza Amém. que agora, assim, tudo vai caminhar, você vai ficar sarada, eu tenho certeza disso. Eu também. Amém. Amém. E dia 24 e 25 de novembro, lá no Além do Parabéns Workshop. Então, se você gosta de assessoria, a gente acabou falando muito de outras coisas, né? Mas a festa é uma coisa que me levanta e é muito gostoso trabalhar com o que a gente ama. Eu concordo. Porque aí não vira um trabalho, né? A gente é muito feliz. Vira um fazer hobby, eu isso. acho. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Né? Eu amo. E aí eu vou pras festas, eu vou operada, eu vou com a Helena no colo, mas eu não deixo Mas de você ir. vai. É muito gostoso. Obrigada, Obrigada, viu, amiga? meu amor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muitas emoções. Aqui eu tô até suando, gente. Meu Deus do céu. Muita coisa, muita informação. Coisa acontecendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.